Ação. A paz do Senhor, queridos professores. O nosso programa de educação cristã, o nosso PECTIM, está no ar. Ou seja, a nossa escola dominical para adolescentes e pré-adolescentes. E que bom estar com vocês em mais uma pré-aula. Eu me chamo Marli Ferreira, faço parte da Assembleia de Deus aqui em Belém do Pará, Igreja Mãe. Sou da congregação lá do Templo da 3 de Maio, onde preside o nosso querido pastor Gessé Melo com a missionária Cleia. E é um prazer poder estar com você em mais uma pré-aula. Vamos estar na lição, no estudo de número 3, estamos um pouco atrasados, mas vamos com o tempo tentar atualizar o canal até nós ficarmos regular aí nas nossas pré-aulas, tá, professor? Tivemos aí uns imprevistos, mas estamos tentando organizar tudo para a glória de Deus. Lição de número 3, o tema da nossa lição de hoje, como vocês sabem, nós estamos aprendendo sobre a revista dos adolescentes e pré-adolescentes, com esse tema aqui abençoador para nossas vidas, que traz justamente essas cartas aqui, olha. Cartas de Filipenses, Colossenses e as duas cartas de Tessalonicenses, né, que o nosso querido apóstolo Paulo escreveu a essas igrejas, tá? Nós estamos ainda na carta de Filipenses, tá bom, amados? Na lição de número 3. E como vocês sabem, eu já trouxe esse pequeno panorama aqui só para nós ficarmos ligadinhos, né, professor? Que são justamente as 13 cartas que Paulo escreveu lá no Novo Testamento, tá bom? Então, está aqui nesse pequeno panorama que você pode acompanhar, tá? São 13 cartas do apóstolo Paulo, tá? Essas são as de Paulo e tem outras que são as cartas gerais, que outros escritores também escreveram, tá bom? Então, vamos ficar ligadinhos aí nessa parte que é muito importante o aluno também conhecer essa parte panorâmica do Novo Testamento, tá? Então, o tema da lição de hoje, professor, é a linha de chegada é logo ali. Olha aí, a linha de chegada é logo ali, tá? O nosso livro de estudo é o capítulo 3 de Filipenses, tá? Então, durante a semana, você fique ligadinho estudando, lendo a sua Bíblia, oração, consagração e depois lendo a revista, tá? Para começar as ideias fluírem. O nosso versículo-chave, ele diz assim: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 4:14, né? Aí você também pode apresentar justamente também essa imagem aqui para eles memorizarem, né, professor? Esse versículo que é um versículo abençoador. Olha aqui, ó. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3:14. Então, você pode colocar depois lá no mural ou no quadro lá, tá? E fazer com que seu aluno ele memorize esse versículo. A revista também ela traz o Fica a Dica. É para você trazer uma dinâmica para que você possa introduzir a aula de hoje, tá? Nesse Fica a Dica diz assim, ó: desenhe uma pista de corrida no quadro. Você pode fazer isso no quadro ou também você pode já imprimir, se você tiver disponível uma impressora e não sabe imprimir, você imprime aqui uma pista de corrida. Aí você vai fazer uma dinâmica com os seus adolescentes. Fala aqui, ó, peça que os alunos digam o que hoje tem atrapalhado jovens cristãos a chegar até o fim. É uma pergunta. O que tem atrapalhado os jovens cristãos a chegar até o fim? Então, a pista aqui é justamente uma boa ideia para que o seu adolescente ele possa já interagir nessa aula com você e você introduzir a lição. Geralmente, quando um atleta ele vai correr, o objetivo dele é chegar aqui no final, né? Então, ele só tem um alvo, é alcançar ali a linha de chegada, a linha final, até o fim. Então, praticamente você vai fazer essa analogia com o seu adolescente, né? Que a vida cristã é como se fosse também a vida de um atleta. Ele quer chegar até o fim, mas
às vezes pode ter algum obstáculo nessa caminhada aí. Então, aí você vai interagir com eles nessa hora e você vai esperar o seu aluno falar o que é que impede hoje eles de chegar até o fim na vida cristã deles. Aí, além deles falarem, também você pode iniciar para que eles possam falar, será que é falta de conhecimento da palavra? Aí você vai colocando os obstáculos no meio da pista. Será que é isso? Aí depois pode vir família. Será que a família ela tem atrapalhado a vida cristã dos jovens? Sim ou não? Às vezes sim. Porque tem casos que, às vezes, o adolescente, só ele é cristão, ele quer ser cristão. E a família impede, geralmente, esse adolescente de realmente procurar servir a Deus. Então, é uma forma de atrapalhar a vida cristã desse adolescente, de chegar até o fim. Preguiça pode atrapalhar a nossa vida cristã? Pode, né? Frieza também pode. As redes sociais também pode ser um atrapalho. Desânimo. Então, aqui são algumas ideias que você pode escrever ou você pode interagir com seus alunos. Aqui, mau uso do tempo. Mágoa. Amizades nocivas e falta de fé. Então, esse momento é o momento que você aproveita para que eles possam participar da aula. E aí você vai justamente também usar essa dinâmica para explicar justamente a lição. Os tópicos aqui da lição, eles são 3. O primeiro tópico fala assim, obstáculos. Ou seja, quem eram os obstáculos? Aqui a gente falou sobre esses exemplos aqui dos obstáculos. Agora aqui na lição, os obstáculos que vão aparecer eram os falsos mestres, que justamente Paulo ele vai dar um alerta para o povo de Filipos, né? Porque esses falsos mestres estavam atrapalhando ali o povo, que eles estavam até um pouco entristecidos porque eles achavam que estavam fazendo errado, seguindo a Cristo de uma maneira errada. Então Paulo, quando ele sabe disso, ele escreve essa carta para alegrar o povo e pede que eles continuem. Tipo assim, ele dá um conselho, mas é um conselho assim energético, como se fosse uma ordem. Alegrem-se no Senhor, né? Aí ele alerta sobre os falsos mestres, que estavam servindo de impedimento para que aquela igreja ela continuasse avançando, né? Então você vai ver nesse tópico aí 3 itens, né? Que sabotam o rolê, tiram a paz da galera e como eles são, tá? Então esse é no tópico 1. No tópico 2 é arquivo pessoal. Nesse tópico aí, Paulo, você sabe que um arquivo pessoal é quando é um documento ou fotos sua, privada, que às vezes você está no seu computador, mas está ali guardadinha, separadinha, assim, bem guardadinha, que é seu. Então, Paulo, nesse momento, quando ele vê esses falsos mestres tentando ali persuadir o povo de Filipos com os rituais, que eles só seriam salvos se eles obedecessem somente a lei de Moisés ou se eles fossem circuncidados, que era disso que dependia a salvação. Então, Paulo, ele dá esse alerta lá para o povo, né? Então, é aqui que ele vai falar dele, que ele também foi fariseu, que ele era zeloso na lei, mas depois que ele teve um encontro com Deus, ele viu que ele estava seguindo o caminho errado. Então, ele, de perseguidor, passou a ser perseguido por causa do evangelho. Então, Paulo, ele mesmo, ele não gosta muito de falar de si, ele gosta de falar de Cristo, porque ele mesmo fala que para ele, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas naquele momento aqui, Paulo ele tem que falar, porque geralmente os falsos mestres queriam desmerecer Paulo. Então ele fala, olha, eu já passei por isso, eu já fui fariseu, eu fui zeloso da lei, mas entendi que quando eu tive um encontro, tudo mudou na minha vida. Então, esse tópico aqui é bem interessante, porque ele fala, olha, como tudo começou com ele,
né? Quando ele teve um encontro com Cristo, ele fala que ele foi fariseu, e aí ele fala, perseguidor, isso mesmo, eu fui perseguidor também. Ele perseguiu a igreja. Então, Paulo dá esse alerta. E no tópico 3, professor, o tema é do presente ao futuro. Aqui nesse tópico aqui, vai falar um pouquinho sobre, vamos lá, só para recapitular aqui, professor, para a gente não se perder na aula. Então, aqui, no tópico 3, estamos aqui, do presente ao futuro. A gente já viu como era a vida de Paulo antes de conhecer Jesus. Agora é hora de ver o que mudou depois que o Evangelho entrou em cena. Quando Cristo transforma alguém, o passado é perdoado, o presente ganha direção e o futuro fica garantido. Então, o item 1 desse tópico 3 fala assim, ficha limpa por Jesus. O versículo 9 diz assim, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que precede de Deus baseada na fé. Então, aqui nesse item, Paulo foi criado achando que obedecer à lei era o caminho para a salvação. Foi assim que ele foi criado, né? Mas quando conheceu Jesus, percebeu que estava errado. A salvação vem só pela fé em Cristo, não por meras regras. Ele deixou claro que toda a sua bagagem religiosa não servia para justificar ninguém diante de Deus. Então, isso é muito, muito importante a gente aprender. Então, até hoje, tem gente tentando misturar lei e graça, como os judaizantes, como eles faziam os judaizantes. Mas a verdade é que a lei só mostrou o pecado. Quem salva é Cristo e ponto final. Então, esse aqui foi do item 1, ficha limpa por Jesus. No item 2 fala assim, continue correndo. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse aqui é o nosso versículo-chave dessa lição de hoje, tá? Como eu falei lá no começo. Então, diz assim, Paulo foi criado achando... Não é este... Paulo curtia usar exemplos de esportes e aqui ele se compara a um atleta focado. É só lembrar lá da dinâmica que eu coloquei lá no começo, né? Aqui que você vai justamente interagir com os alunos em sala, tá? Para deixar eles bem já por dentro do assunto. Então ele diz que está correndo atrás do seu alvo, com tudo. Como um corredor em busca de um lugar no pódio ou um lutador querendo vencer. E o segredo? Qual era o segredo? Não olhar para trás, só seguir em frente. Então, olha como isso é importante. Ele tinha um alvo. Lembra que eu falei? O alvo era chegar no final. Então, eles não se abalaram com os obstáculos que apareciam no caminho. O alvo deles era aqui, ó, o final, alcançar o final, tá? Ele afirma uma coisa fácil, ou seja, Cristo é o único foco. Conhecer Jesus de verdade é o maior prêmio e essa também deve ser a nossa meta. O último item diz assim, fé naquele grande dia, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então, a corrida da fé só termina quando Jesus voltar. A linha de chegada é lá na glória, quando Cristo nos buscar. Enquanto os judaizantes viviam presos ao passado e à lei, a gente vive olhando para o futuro, esperando o nosso Salvador. Paulo lembra que nossa pátria está no céu e que estamos esperando Jesus voltar. Hoje, o corpo sofre, envelhece e fica doente, mas vem aí um corpo novo, glorioso, como o dele. Maranata, vem Senhor Jesus. Então, mandando a real, professor. E aí, como está a sua corrida com Jesus? Está firme no foco ou tem deixado as distrações te tirar do ritmo? Então, você vai
instruir os seus alunos, você vai focar justamente nisso aqui, falando, claro que você vai contar a história aqui do povo de Filipos, que está acontecendo lá na cidade, mas depois você vai fazer essa aplicação com o seu aluno, falando que na vida cristã ele tem um alvo que é o céu, mas que durante essa corrida vai aparecer os obstáculos na vida dele. Só que ele não pode se embaraçar com esses obstáculos que vão aparecer no caminho. Ele tem que continuar focando no final. E o nosso alvo é o céu. O nosso alvo é Cristo. Então, isso, seu aluno, ele precisa sair da escola dominical ciente disso. Até porque esses são os objetivos da lição, olha aqui. Alertar sobre os perigos dos falsos ensinos que desviam do evangelho, mostrar que sem Cristo a religião não tem valor algum e ensinar que devemos prosseguir firmes até o dia da volta de Jesus. Então isso eles precisam também saber. Um dia Jesus vai voltar e só quem estiver firme com Ele que vai morar com Ele. Então que você possa ser abençoado e por ter nos acompanhado nesta pré-aula de lição de número 3. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, professor, se inscreva, compartilhe, curta o vídeo, faça seu comentário e siga-nos aí nessas pré-aulas. Eu queria deixar uma pergunta para você responder aí nos comentários, professor. Pergunta é: por que Paulo não se gloriava em sua religião do passado? Por que Paulo não se gloriava na sua religião do passado? Então, essa é a pergunta para você responder nos comentários e fique com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau. A paz do Senhor.